Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dênio e nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre um dispositivo eletrônico que um guitarrista tem mais contato. Esse dispositivo ele é muito importante, ele está praticamente presente em 100% dos pedais de guitarra e o guitarrista ele está sempre em contato com ele. E o que é esse dispositivo, né? Esse dispositivo ele é exatamente o ponto de contato entre você, que é usuário de algum circuito eletrônico, de algum sistema, e o circuito. Então, quando você tem um circuito eletrônico projetado ali por um engenheiro, e quando esse engenheiro quer que você entre em contato, controle aquele sistema, esse dispositivo ele está ali. Então, esse dispositivo é o quê? É a interface entre o usuário, a pessoa, e um circuito eletrônico. Esse dispositivo ele permite que você controle esse sistema. E que dispositivo é esse? Esse dispositivo é o potenciômetro. Eu estou com um potenciômetro aqui na minha mão e esse dispositivozinho aqui ele está muito mais presente na sua vida do que você pode imaginar. E para mostrar isso, eu tive uma brilhante ideia de pedir para minha esposa gravar um dia todinho eu em contato com um potenciômetro, né? Então ela passou o dia todo lá me gravando e os momentos que eu tive contato, eu cortei no vídeo os momentos que eu tinha contato com o potenciômetro. Não, aí tu quer demais. Aqui não é potenciômetro, não. Mas e aí, o que é um potenciômetro? O que é esse dispositivo, né? O potenciômetro é basicamente um dispositivo eletrônico que possui uma resistência variável. Então vamos lá. Ele é um dispositivo eletrônico que possui uma resistência variável. E aí já quero explicar que o potenciômetro não é um resistor. É diferente do resistor. Eu vejo que muita gente tem essa confusão entre potenciômetro e resistor, mas não é. Acontece que os dois têm uma semelhança muito grande por terem como característica principal a resistência, né? Que a resistência é a característica de algum elemento de se opor à corrente elétrica. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre o resistor, mas a resistência é uma característica desse dispositivo, né? De se opor a uma corrente elétrica. E esse dispositivo ele possui uma resistência variável, diferente de um resistor que possui uma resistência fixa. Outro ponto importante é que outros dispositivos, né, possuem também resistências, e a resistência é diferente de resistor. Então existe uma diferença, resistor versus resistência, né? Resistência é uma característica e resistor é um dispositivo que a sua principal característica é a resistência, por isso a grande confusão. O potenciômetro ele é basicamente um resistor com um contato móvel central. Então ele é basicamente um resistor fixo e no meio dele eu consigo mover um contato que eu consiga, ele me permite, né, esse contato central, ele me permite ter vários valores de resistência, né? Ou seja, eu posso variar o valor da resistência com esse contato central. O símbolo de um potenciômetro ele é muito parecido com o do resistor. Como ele tem uma semelhança muito grande com o resistor, né? O símbolo dele é basicamente um resistor com um contato central. Então a gente tem aqui as duas pernas de resistor, mas no potenciômetro a gente tem essa perna central, indicando que a gente tem ali um contato móvel que pode variar essa resistência. A outra nomenclatura, que é a nomenclatura europeia, ela é apenas esse quadrado, né, que indica o resistor, e uma seta aqui no meio. Não é? E qual a unidade de medida? Né? Assim como a unidade de medida do resistor, o potenciômetro também possui como unidade de medida o ohm, que é esse ômega, né?
essa letra grega, e pode ser escrito também assim, ohm, certo? Então essa é a unidade de medida do potenciômetro. Por que que eu preciso aprender sobre o potenciômetro, né? Por que que é importante? Por que é importante eu aprender sobre o potenciômetro? Primeiramente que, como eu falei inicialmente, ele é um elemento que está presente em todos os pedais de efeito. Todos os pedais de efeito possuem um potenciômetro. Mas aí você pode até ter visto, né, e me dizer, ah, Daniel, mas eu já vi um pedal que não tem um potenciômetro. Provavelmente você está falando de um AB Box, que é um pedal, realmente um pedal utilizado, né, mas ele não é um pedal de efeito. Eu estou falando aqui de pedal de efeito. Pela lógica, né, quando você tem um pedal de efeito, é lógico que quem projetou vai querer, né, e quem vai usar também vai querer, no mínimo, controlar pelo menos o volume. E quando por onde é que você faz isso? Através de quê? Através do potenciômetro. Então é por isso que eu falo com toda certeza, todo pedal de efeito possui um potenciômetro. O AB Box não é um pedal de efeito, é um pedal seletor. O que o AB Box faz? Ele recebe na sua entrada dois sinais, que pode ser de dois pedais diferentes, duas guitarras diferentes, e com ele, né, ele tem uma chave interna que ele seleciona qual da entrada, qual sinal de entrada que ele manda para a saída. Então, basicamente é isso. Deixa eu mostrar aqui até para vocês no nosso quadro aqui o que o AB Box faz. O AB Box ele faz basicamente o seguinte: ele é um pedalzinho, né? Tem a chavezinha de contato aqui, e aqui ele recebe duas entradas, né? Só falando rapidamente, e ele manda uma dessas entradas para a saída. O que ele faz aqui? Ele tem um contato aqui, e aí quando eu seleciono esse contato, ele manda essa entrada aqui para a saída. Por exemplo, eu posso botar aqui um distorção X e aqui um distorção Y, né? E aí, nesse caso aqui, ele está mandando a distorção X para a saída. E se eu clicar aqui no botão, apertar, ele manda a distorção Y. Enfim, basicamente é apenas uma chave seletora, falando em grosso modo, né? Então é por isso que ele não necessita de um potenciômetro como um pedal desse, que no caso é um pedal de distorção. Eu preciso regular aqui o volume e eu faço isso através de potenciômetros, né? O que esse dispositivo que eu estou mexendo aqui, né, que serve para controlar meu sistema, para alterar o volume, alterar alguma coisa do circuito, é o potenciômetro. Outro motivo muito importante que eu acho que você deve aprender, porque é um motivo para que você deva aprender sobre o potenciômetro, é que ele é um elemento, né, muito utilizado por guitarristas, desde controlar o volume da guitarra, desde os pedais, né, e ele possui muita utilização. Por ele ser muito utilizado, é óbvio que ele vai sofrer um desgaste natural mais rápido do que o dos outros componentes. Então é por isso que é muito importante você conhecer ele para você até poder fazer manutenção, como eu vou explicar um pouco mais na frente desse vídeo, como fazer manutenção em um potenciômetro. E eu acredito que um guitarrista completo, né, ele tem que estudar além da teoria, além da técnica, ele tem que também estudar sobre os equipamentos. E aqui dentro da teoria, né, o que acontece? A maioria dos guitarristas que eu vejo, dos músicos em geral, quando eles vão separar os estudos dele, eles separam, né, a parte da teoria, e aqui tem muita coisa, né? Na teoria tem harmonia, tem improvisação, tem, não sei lá, partitura, figuras rítmicas, né? Enfim, tem um mundo aqui dentro da teoria. Depois ele separa a parte técnica, né? Então essas duas partes são bem aqui na parte de escalas, o braço do instrumento, né? Então aqui dentro da teoria e da parte técnica existe um mundo que já é muito bem utilizado, tem muito conhecimento aí na internet, mas uma parte que eu acho que é um pouco esquecida pelos músicos na hora de estudar essa parte de equipamentos. Isso é muito importante
quando você vai, para você tirar timbre, para você conhecer determinado, para você alcançar determinado timbre de um estilo musical. Então, tudo isso influencia, né? O que influencia? Os tipos de guitarra, o que tem para estudar dentro de equipamentos, né? Os tipos de guitarras. Tem os pedais, né? Você quer um pedal ou pedaleira. Pedal, pedaleira, os tipos de pedais, os tipos de pedaleiras, quais são as pedaleiras que vai me servir, quais são os timbres que eu preciso, né? Os efeitos que eu preciso, fontes de alimentação, cubos de retorno, né? Os amps, os amplificadores que eu preciso para utilizar, enfim, existe um universo aqui inteiro que eu acredito que não tem sido muito explorado pelos guitarristas, né? E parte disso é conhecer as partes ali da guitarra, como o circuito dentro da guitarra, como as cordas, o braço, os captadores, né? E uma dessas partes é o potenciômetro, que é muito utilizado. E por ser muito utilizado, como eu falei, ele vai sofrer um desgaste e tal, e é importante você saber o que está acontecendo ali. Então vamos lá. Como funciona um potenciômetro? Um potenciômetro, ele é formado basicamente, deixa eu botar aqui as partes de um potenciômetro. O potenciômetro ele é formado basicamente pelo corpo, né? A gente pode separar ele, deixa eu tirar esse negrito aqui. A gente pode separar ele como corpo, o eixo, a resistência, o contato deslizante e os contatos elétricos. Então, basicamente, são essas 5 partes de um potenciômetro: o corpo, o eixo, a resistência, o contato deslizante e os contatos elétricos. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma visão melhor. Aqui, por exemplo, tem um potenciômetro, né? E aqui é o corpo dele, né? Essa parte aqui formada pelo tambor, essa partezinha aqui de madeira, né? Isso aqui faz parte do corpo dele. Essa parte que eu movimento aqui, né, é o eixo, tá certo? O eixo. Dentro dele possui uma resistência. Deixa eu mostrar aqui um potenciômetro que eu abri para mostrar para vocês. Aqui dentro, ó, existe uma resistência, e essa resistência, na maioria dos casos, é feita de carvão, né? É uma trilha de carvão essa resistência. E os contatos, aí tem a resistência, o contato deslizante, não sei se, deixa eu mostrar aqui por dentro para vocês, ó. Bem aqui tem uma parte metálica aqui, ó, parte, né, um contato elétrico que gira. Quando eu giro, ele também vai girando, ó, que vai pegar esse contato aqui e vai entrar em contato com o contato elétrico, que são essas três, né, essas três partes aqui, ó, são os contatos elétricos. É onde eu acesso a minha resistência, né? E como que funciona, né? Como é o funcionamento internamente de um potenciômetro internamente. Então a gente tem basicamente aqui uma trilha de carvão. Se eu desenho aqui direitinho, a gente tem basicamente aqui uma trilha de carvão, certo? Aqui é todo preenchido, né? É totalmente preenchido. Uma trilha de carvão. Aqui no meio a gente tem um contato elétrico deslizante. Tem um eixo aqui no meio, e esse contato, essa setinha, ela percorre todo esse trajeto aqui. E aqui a gente tem o acesso ao contato elétrico deslizante. E esse aqui são os contatos elétricos, ó. Vou desenhar aqui os contatos elétricos, que é por onde a gente tem acesso às resistências, tanto a resistência total quanto a resistência variável. E aí, o que acontece aqui?
Quando eu pego esse ponto de acesso com esse, eu estou pegando uma resistência fixa. Isso aqui é um resistor, é como se fosse um resistor fixo, né? Um resistor não comum que possui sua resistência fixa. O contato do meio é onde eu vou poder pegar as resistências variáveis, né? É por onde eu posso pegar vários valores de resistência ao longo desse caminho aqui, dessa trilha aqui de carvão. Por exemplo, quando eu tenho um potenciômetro de 100, vou colocar aqui, de 100 kΩ, quando eu tenho um resistor de 100 kΩ, isso quer dizer, um potenciômetro de 100 kΩ, isso quer dizer que toda essa distância daqui para cá, né, desse ponto aqui para esse, é 100 kΩ. Deixa eu levantar aqui. Pronto. Deste ponto aqui até esse, eu estou dizendo que possui um valor de 100 kΩ. Ou seja, eu estou pegando toda essa resistência. O valor dessa resistência completa é 100 kΩ. E esse contato central, ele vai dividir sempre a resistência interna em duas partes, sendo que a soma dessas resistências, essa resistência que eu meço, que eu tenho daqui para cá, mais a resistência que eu tenho, vou pegar outra cor aqui, mais a resistência que eu tenho daqui para cá, ela tem que dar igual a 100 kΩ. Ou seja, nesse caso aqui, onde o cursor está no ponto mínimo para esse lado, e eu quero saber qual é a resistência que eu tenho desse ponto aqui, da esquerda, para esse ponto central, eu coloco aqui um multímetro, uma ponta do multímetro aqui, né, e outra ponta aqui. E aí, está aqui o multímetro. E qual o caminho que a corrente vai percorrer nesse caso? Ele vai percorrer esse caminho aqui. Então ele vai medir 0 ohms, porque não está pegando nenhuma parcela da resistência. Então aqui é 0. Já se eu pegar outro multímetro, né, e medir daqui para cá, eu tenho todo esse restante aqui, ó, que é justamente o que falta para gerar os 100 kΩ. Então aqui seria 100 kΩ. Né? Agora vamos lá caminhar um pouco mais. Se eu pego o meu cursor aqui e giro ele até a metade do meu potenciômetro, e eu tenho exatamente metade da resistência de um lado e metade da resistência de outro, isso quer dizer que eu tenho daqui para cá 50 kΩ e aqui 50 kΩ. Isso quer dizer que 50 mais 50 igual a 100 kΩ, então está certo, né? E assim a gente vai variando de acordo com o que a gente quer. Então, desses dois pontos aqui, né, do ponto central para o ponto da esquerda, eu tenho um valor de 0 a 100 kΩ. Do ponto central para o ponto da direita, eu também tenho de 0 a 100, porém eu tenho que girar esse cursor no outro sentido, né? Aqui seria o 0 e quando ele estivesse aqui desse outro lado, seria os 100 kΩ do potenciômetro. Essa funcionalidade do potenciômetro, ela permite que existam várias possibilidades de utilizar ele, e eu vou listar para vocês aqui as aplicações mais utilizadas na área de pedais, na área de música,
na área de sinais sonoros, né, sinais de áudio, que são os filtros. Eu consigo controlar os filtros, né, controlar médio, grave, agudo através de um potenciômetro. Eu consigo controlar os ganhos dos amplificadores com um potenciômetro. E, definitivamente, a aplicação mais utilizada, que é para controlar volume de amplificadores, volume de pedais, volume de instrumentos, todo tipo de volume. Essa aplicação ela é tão utilizada que eu decidi até compartilhar com vocês um pouco de um esquema de ligação de volume, utilizando o potenciômetro. Como é que funciona? Imagine que eu tenho aqui um dispositivo que emite um sinal de áudio. Dispositivo que emite sinal de áudio. Esse dispositivo pode ser um pedal, por exemplo. E todo dispositivo que emite sinal de áudio, ele tem um contato ali onde a saída do seu sistema, né? Então tem aqui o sinal de saída do seu sistema. Vou botar aqui o VS de saída. E aqui embaixo, né, todo circuito tem seu ponto de terra, né, o seu ground, né, o GND. Pronto. O que acontece? Se eu ligar um alto-falante diretamente aqui, vamos supor que eu ligo, vou pegar outra cor aqui. Vamos supor que eu tenho, esse aqui é o alto-falante. Então vamos supor que eu ligue ele diretamente aqui na saída. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma saída praticamente constante. Eu tenho um volume constante, que eu não posso, se ele estiver muito alto e eu quiser baixar, eu não consigo, porque eu não tenho nada que controle ele. E aí o que se faz, né? O potenciômetro, como o potenciômetro eu consigo dividir as resistências, o que ele faz? Ele consegue dividir também o sinal que ele está mandando para o alto-falante. Né? É justamente por isso, inclusive é uma curiosidade, por isso que o nome dele é potenciômetro, porque quando o alemão criou, né, um alemão que eu esqueci o nome dele, ele projetou o potenciômetro justamente para controlar a potência, né, de áudio que ele pode mandar para um alto-falante. Então é como se ele controlasse a potência, né, e por isso o nome dele é potenciômetro. E como é que é utilizado nesse caso? Deixa eu desenhar aqui o nosso potenciômetro. Potenciômetro aqui. E aí a gente conecta uma extremidade dele no ground, outra extremidade dele na saída. E a gente manda para o alto-falante justamente o contato central do potenciômetro. Porque assim, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui se eu mandar o ponto central? Vamos analisar. Quando eu colocar esse contato central bem aqui em cima, né? Quando eu colocar o contato central bem aqui em cima, o que vai acontecer? Todo sinal de saída vai diretamente para o alto-falante, porque aqui é o caminho de menor oposição à corrente elétrica. O sinal não vai querer percorrer todo esse caminho aqui de resistência do que esse, que é praticamente um curto-circuito. Quando eu quero diminuir totalmente o volume, um volume zero, não quero nada, não quero que mande nada para o alto-falante, eu coloco ele aqui no ground. E aí eu giro todo o potenciômetro lá para o ground e o meu volume de saída se torna zero, nulo. Qualquer volume entre o máximo e o zero eu posso conseguir alterando aqui o meu potenciômetro, por exemplo, o nível da resistência do potenciômetro. E para não ficar só na teoria, eu decidi colocar aqui, montar um sistema que é um sistema, na verdade, é visual, não é de áudio, mas o princípio é o mesmo, tem a mesma ligação. Imagine que essa bateria aqui é um sistema que está mandando áudio.
Imagine, não é, todo mundo sabe que não é. Mas imagine que isso aqui é uma caixa que está mandando áudio. E esse ponto vermelho aqui, né, esse ponto elétrico vermelho, é onde está mandando o sinal de saída, e esse preto é o ground, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um potenciômetro, ligar as extremidades dele justamente aqui, ó, o ponto vermelho aqui, o ponto preto aqui nas extremidades, e o do meio eu vou mandar, em vez de eu mandar para o alto-falante, eu vou mandar o do meio para um LED, tá certo? Eu vou mandar o ponto central do meio para um LED, e tá aqui o potenciômetro, né? Nesse caso eu botei um knob aqui. Ele tem um resistor aqui, se você estivesse perguntando, né, para que esse resistor a mais que tem aí? Esse resistor aqui é só porque, como a gente está usando uma bateria como simulação de sinal, eu não posso ligar o LED diretamente na bateria, né? Em série diretamente. Eu tenho que colocar pelo menos um resistor para limitar a corrente, senão vai queimar. Mas isso aí é só um detalhe. Então vamos lá fazer a ligação. Eu vou colocar aqui o ground. E aqui vou colocar o positivo do nosso sinal. Pronto. Aqui o volume está zerado, né? E agora eu vou começar a aumentar o volume do nosso sistema. Pronto, o volume está na metade, está aqui o LED na sua metade da sua iluminação. Quando eu colocar no máximo, está aí o nosso LED, no máximo. Né, ó, pode ver que... Então, basicamente, é esse o funcionamento de um volume, né? Imagine que isso aqui é um volume de algum instrumento, do seu pedal, volume de saída do seu pedal, e você está controlando aqui através do potenciômetro. Então, essa é a ligação, basicamente, de um potenciômetro de volume. A partir de agora, você pode até já, se você estiver precisando aí de ajeitar o volume do seu pedal ou de alguma caixa de som, você já sabe como é que funciona. Uma coisa muito importante dos potenciômetros é o seu valor, né? O valor do potenciômetro. Então existem diversos valores de potenciômetros, desde 1 kΩ, de 50 kΩ, de 500 kΩ, 250, enfim. Existe uma variedade e esse valor ele sempre vai estar no corpo do potenciômetro, né? Tá aqui, ó, por exemplo, esse potenciômetro ele possui 500 kΩ. E é importante a gente aprender a medir a resistência do potenciômetro e medir também se o contato central está realmente funcionando, se ele está realmente variando a resistência. A gente também vai aprender a ver se esse potenciômetro está bom, porque vocês vão ver nas medições que nunca é possível encontrar um resistor, um potenciômetro com exatamente 500 kΩ. A gente compra de 500 kΩ, mas nunca vai ter, né? Vai existir sempre uma faixa de tolerância de valores ali que você tem que saber analisar, saber qual é a faixa que é aceitável, saber se aquele potenciômetro está dentro da faixa tolerável de variação, né? Então vamos lá, aprender a medir um potenciômetro. Para medir o potenciômetro, você vai precisar de um multímetro. É o mesmo procedimento para medir resistência. Então a gente seleciona a escala. No caso aqui, como esse potenciômetro é de 500K, eu tenho que selecionar uma escala que seja acima de 500K. No meu caso aqui, a escala abaixo dele é de 200K, então não daria certo. Chegaria ao fundo de escala. E a próxima escala depois de 200K é de 2000K. Né? Então, vamos lá colocar aqui. O primeiro passo, né, é você medir a resistência completa, a resistência total, que está entre os dois terminais externos. Então, olha aí, ó, esse potenciômetro aqui está com 500, deixa ele parar, 534 kΩ. Então, você vê que ele era para ser de 500, mas está dando 534 kΩ. Como é que eu sei se ele está dentro da faixa tolerável, né? Primeiramente, qual é a faixa? A faixa
que a gente tolera, né, de desvio é de 5 a 10% do valor do potenciômetro, né, que está escrito aqui no corpo dele. Como é que a gente calcula? Eu medi 535, né? Então a gente tem o valor do corpo. Quanto é o valor do corpo? 500 quiloohms. E o valor medido? Quanto foi? Foi 535 quiloohms. A fórmula para a gente calcular a diferença, né, entre saber a porcentagem de variação que existe aqui é a seguinte: você vai pegar o valor medido menos o valor que está no corpo sobre o valor que está no corpo. E para ter a porcentagem, né, a gente multiplica por 100 no final. Então vamos fazer aqui no nosso caso, o valor medido foi de 535 menos o valor que está no corpo, que é 500, dividido por 500. Quanto é que isso aqui dá? Deixa eu ver aqui no meu celular. Então vamos lá. Nós temos 535 menos 500 dividido por 500. A gente tem 0,07 vezes 100. Então a gente tem 7% de variação. Ou seja, eu fiz o cálculo, eu medi e fiz o cálculo, e com base nisso eu verifiquei que esse potenciômetro está bom. Então esse potenciômetro ele passa no teste aqui dentro da minha porcentagem de erro, né? Minha porcentagem de erro que eu posso ter ali de variação do potenciômetro. Agora, para medir, para a gente saber se ele realmente está funcionando, é preciso a gente medir se o contato central está realmente fazendo a variação da resistência, né? Então, a gente volta aqui a utilizar o multímetro e coloca aqui dois pontos, né? As duas ponteiras aqui uma em um ponto central e a outra em um dos dois lados. E varia agora o eixo, né? Começa a girar o eixo aqui para ver se está fazendo variação na resistência, ó. E ele é para chegar até os 535 que tinha dado total. Foi o que aconteceu. Agora precisamos testar o outro lado também, né? O outro contato elétrico. Ó, como é o complementar, como havia falado anteriormente, né? Ó, como aqui já tem os 535, o que falta aqui? Zero, né? E aí a gente vem voltando aqui, é para dar o mesmo comportamento, só que voltando, girando o potenciômetro no sentido anti-horário, aqui nesse caso. E está aí os 535. Do outro lado é para dar zero. Isso, exatamente zero. Então, esse potenciômetro está aqui na prática, como testar um potenciômetro, né? E calcular aqui se o valor dele está dentro do aceitável. Esse potenciômetro está aprovado, pode ser usado aí, eu com certeza colocaria ele em qualquer circuito. Existem vários tipos de potenciômetros. Eu vou mostrar para vocês quais são os tipos, né, e os tipos de classificações que existem para os potenciômetros. Então, existem potenciômetros que variam de acordo com a curva de variação da resistência. Então, mas depois a gente vai explicar como é que funciona isso, mas existe esse tipo de variação. Existe tipos também de potenciômetros que variam de acordo com o tipo de eixo que ele possui. E existe também, por último, uma variação que é de acordo com a haste dele, né? Eu vou explicar primeiro aqui esses dois últimos, né, que é de acordo com o eixo, de acordo com a haste, porque é algo mais simples, e vou explicar por último
quais são as classificações de acordo com os tipos de curvas que existem de potenciômetros, né? De acordo com o eixo, nós temos basicamente dois tipos, né? Nós temos os de eixo rotatório e os de eixo linear. Eu vou mostrar para vocês aqui os dois tipos, né? Por exemplo, esse potenciômetro aqui, ele é um de eixo rotatório. Não tem nada demais aqui para explicar em relação a isso, né? É um eixo que gira e existe o de eixo linear, que é esse aqui, ó, muito utilizado, esse de eixo linear, bastante utilizado em mesas de som, né? DJs utilizam muito esse tipo de eixo, que aí você regula o volume de forma linear ou qualquer outro parâmetro que você tiver que regular. Dentro dos potenciômetros de eixo rotatório, existem os potenciômetros de eixo estriado e os potenciômetros de eixo liso. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, é um de eixo estriado. Esse eixo dele aqui, ó, tá vendo que tem algumas ranhuras, né? Chamado de estriado, ó. Esse eixo aqui. Já esse outro eixo aqui, ó, esse outro potenciômetro, o eixo dele é liso, né? Isso vai depender do seu projeto, né? Vai depender do seu objetivo, do que você quer. De acordo com a haste, a gente tem basicamente os potenciômetros de haste longa, os potenciômetros de haste média e os potenciômetros de haste curta. Esse é basicamente o tamanho da haste. Deixa eu ver se eu tenho aqui também. Até aqui. Esse aqui, ó, é um potenciômetro de haste média, no caso. Esse aqui é um de haste curta, né? Haste curta, haste média e um de haste longa. Aqui um. Ó. Esse aqui é um potenciômetro também, só que de haste longa. Você pode ver que é maior do que as outras, ó, né? Então, o que isso diferencia, né? Diferencia da placa, do tamanho da placa, da altura da placa, do seu knob, né? Que é o que você vai colocar em cima ali do potenciômetro, né? O knob é tipo esse chapéuzinho que a gente coloca aqui em cima do potenciômetro, né? E aí existem vários tipos de knob. Existe o knob para eixo estriado, como esse aqui, ó. Ele já tem aquelas ranhuras internas, né? E aí quando eu for usar aqui para ele, ó. Já esse aqui, ele tanto faz você ter um potenciômetro de eixo estriado ou de eixo liso, né? Ele tem um parafusinho aqui na parte de trás que eu consigo acochar ou soltar ele do meu knob, por exemplo. Esse pedal aqui eu utilizei esse tipo de knob. E aí eu vou tirar, ó. A gente tem utiliza essa ferramentazinha bem fininha. Tá aqui, saiu o knob. Né? Da mesma forma para colocar é só acochar aqui. Em relação à curva, existem dois tipos de curvas de variação da resistência no potenciômetro, que é a curva logarítmica e a curva linear. O que quer dizer essas curvas? Né? Quando eu estou variando o meu potenciômetro, aqui, ele varia a resistência de forma diferente de acordo com a curva. Por exemplo, se for uma curva logarítmica, ele vai variar a corrente de forma logarítmica e o linear ele vai variar de forma linear, é mais constante a crescida da curva, né? Vou falar aqui eu vou mostrar aqui em um gráfico, na prática também, dois potenciômetros diferentes. Então eu tenho aqui dois potenciômetros. Cadê o outro? Está aqui. Tenho dois potenciômetros de mesmo valor, porém cada um com uma curva diferente. E como é que eu sei qual é a curva, qual é o tipo de curva do potenciômetro, né? O que vai indicar é essa letrinha que está ao lado do valor. Veja que aqui, ó, esse potenciômetro é de 500K e tem uma letra A. O que essa letra A quer dizer? Essa letra A quer dizer que esse potenciômetro ele tem uma curva logarítmica. E esse potenciômetro aqui tem uma letra B. A letra B é
utilizado para os potenciômetros de curva linear. Então, eu já vou colocar aqui que o potenciômetro de curva logarítmica é representado pela letra A e o de curva linear é representado pela letra B. Né? O nosso ouvido, ele tem uma característica mais, ele entende melhor as coisas logarítmicas do que linear, ele já tem essa percepção. Então, eu já adianto para você que os potenciômetros mais utilizados para volume são os potenciômetros de curva A, ou seja, logarítmica. E como é que acontece isso, né? Eu vou desenhar aqui para vocês um eixo, né? Desenhar aqui como seria a variação de resistência nos dois potenciômetros. Então a gente tem aqui um eixo, né? Nesse eixo aqui a gente vai anotar os valores de resistência. E aqui embaixo a gente vai anotar a porcentagem do caminho do eixo. Como assim porcentagem do caminho do eixo, né? Meio complicado. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui mais fácil, para ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui embaixo, dá certo. Então imagine que a gente tem um potenciômetro aqui, né? Internamente, aquela trilha. A gente tem aqui a trilha e a gente tem o contato central. Né? Os dois contatozinhos aqui. Quando o potenciômetro estiver nessa posição aqui, ou seja, quando o potenciômetro estiver nessa posição aqui, nós vamos dizer que ele andou 0% do potenciômetro. Quando ele estiver vindo para cá, ele vai aumentando a porcentagem. E aí, quando a seta estiver nesse local aqui, vamos dizer que ele andou 50%. Né? Foi 50% do caminho dele. Quando ele estiver totalmente aqui do lado direito, ou seja, eu estou girando o meu potenciômetro no sentido horário, quando ele chegar aqui, ele vai ter andado 100% do caminho. Então, nesse eixo, eu vou ter a porcentagem de giro do meu potenciômetro. É por isso que eu marquei aqui com um pontinho vermelho nesse potenciômetro, para a gente ter noção, né? Por exemplo, aqui é o 0, né? Eu vou andar os 100%. Ó. Pronto, travou aqui. Então aqui é 100%. Se desse lado aqui é 0 e do outro lado é 100%, os 50% deve ser aqui no meio. Correto? Então, o mesmo eu vou fazer tanto com o potenciômetro logarítmico e o linear. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles nas mesmas posições. Por exemplo, no 0, eu vou medir quanto é que dá ele no 0. Vou medir quanto que eles dão quando eles estiverem com 50%. E depois vou medir quando eles estiverem com 100%. Talvez eu meça com 75% mais ou menos, né? E aí eu vou anotando cada valor aqui para a gente ver o que acontece na resistência. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando tiver com 0% aqui, quando ele tiver o ponteiro em 0% do caminho, né? Quanto que estará a resistência. Vamos fazer a curva primeiro do linear. Então a gente tem valor de 0, correto? Quando ele andar 50%, deixa eu ver aqui, pronto, andou 50%. Ele está com 273 ohms. Então já vamos anotar esse valor. Então, aqui, o 0, ele está no 0. Quando ele chegou aqui, vou botar aqui 50%, ele está, como ele é ambos são de 500K, eu vou botar aqui no máximo 500K. E aqui ele deu quanto? 273, né? Deixa eu só confirmar aqui.
Isso, 273. Metade seria 250, né? Então vamos botar aqui 273, pouco mais da metade. Então, ele estaria nesse ponto aqui, o linear, que é a curva B. Quando eu estiver no máximo, vou medir logo o máximo. Então, eu vou girar aqui todo para o máximo e medir aqui entre esse ponto e esse. Vou mostrar um multímetro para vocês. Então, nós temos aqui 533 ohms, né? Vou botar aqui 533, né? 535 é o que deu naquela hora. Então, ele chegou aqui a 100%. Quando eu coloco ele a 100%, deixa eu colocar aqui mais para o lado. Quando ele chega aqui a 100%, deixa eu diminuir aqui a minha tela, que aí fica melhor. Pronto. Quando ele chega aqui a 100%, ele chegou aqui no 535. E olha o caminho que ele fez aqui. Traçando uma reta, né, entre os pontos, a gente vê que ele percorre, ele aumenta a resistência linearmente ao longo do seu caminho. Agora vamos fazer o mesmo, só que agora com o potenciômetro logarítmico. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, colocar na posição 0. Opa, esse daqui. Já está na posição 0. E vamos lá medir. Vou botar aqui, também deu 0, né? Vou mostrar aqui. Também deu 0. Agora vamos para o meio. 50%. Dá 50%. Se ele andou 50%, teoricamente, era para dar metade do valor da resistência. Mas ele não... Vamos ver? Vamos ver. 40 kΩ. Veja, muito menor do que a metade, né? Ele deu 40 kΩ. E vamos girar todo para ver se ele chega lá nos 535, né? E no caso desse potenciômetro aqui, ele já é um pouco menos, né? 584. A gente teria que calcular a porcentagem dele. Mas você já vê que ele foi ao completo, né? Deixa eu ver se o total dele dá 584. Ó, exatamente. Então ele foi para 100%, para o máximo dele, né? Quando eu estava aqui em 50%, ele deu, vou botar aqui, 100 seria bem aqui, vou botar aqui 40 aqui, 40 kΩ, aqui aquilo também. Então, em 50%, ele chega a 40 kΩ apenas. E no final, ele chega ao todo aqui, né? Então, se eu fosse traçar a curva dele, eu teria que fazer mais ou menos assim. E aqui, a partir daqui, é que ele começa a crescer muito fortemente. Vamos ver se é isso que acontece mesmo. Vou colocar ele aqui na metade. Multímetro. Vamos colocar ele aqui na metade, ó. E vamos girando ele até o final. E observando o multímetro. Olha como ele começa a crescer, ó. A partir daqui é que ele começa a crescer bastante, ó. Começa a crescer muito rápido a partir de 75%. Né? Então, esse é o potenciômetro com a curva logarítmica. Só a título de curiosidade, eu queria dizer para vocês que antigamente, né, então pode ser que vocês peguem um circuito muito antigo. Só a título de curiosidade, antigamente existia uma outra classificação para os potenciômetros. O de curva logarítmica era o de curva C e o de curva linear era o de curva A.
Então, se de repente você pegar aí um circuito muito antigo, né, pode ser que é importante testar, né, você fazer esse teste. Por isso que é importante esse teste que eu mostrei para vocês. E aí você agora sabe até verificar se o seu potenciômetro é linear realmente, como está mostrando ali, ou possui uma curva logarítmica, né? E de repente, se você pegar um antigo, você não vai se confundir se ele é linear ou logarítmico. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Falamos bastante aí sobre potenciômetros. Eu tinha muita coisa ainda para falar em relação à manutenção, algumas outras dicas práticas, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando muito longo e tem muita coisa para falar ainda nesse sentido. Então eu preferi deixar aqui até para garantir a maior qualidade para os nossos vídeos, tá certo? Então agradeço, espero que tenha contribuído aí de alguma forma melhor para vocês. Valeu, galera!